Atenção, turma, agora nós iremos iniciar a nossa segunda aula. Livro de Ciências, lá na página 265. Livro número 3 de Ciências, na página 265. Sítios paleontológicos. Sítios paleontológicos. Os sítios paleontológicos são os locais onde se encontram os fósseis na natureza, e eles existem em vários locais do mundo. Aí vocês vão observar essa imagem. Observe uma equipe de paleontólogos trabalhando e também as ferramentas que utilizam. Os paleontólogos fazem escavação em sítios paleontológicos. Olha as ferramentas que eles usam. Temos ali tipo uma vassourinha, eles fizeram de um tubo de plástico, fizeram uma pazinha. Eles têm essa bandeirinha também para sinalizar o que eles encontraram. Um monte de pontiagudos para fazer os buraquinhos. E as ferramentas usadas por paleontólogos ao fundo. Parte de uma presa de um mamute. Essa parte aqui, ó, é a presa de um mamute. Onde vocês acham que está situado esse sítio arqueológico? Podem ligar seus microfones para falar. Observando as ferramentas usadas pelos paleontólogos, você conclui que o trabalho de escavação é rápido ou é demorado? Como você chega a essa conclusão? Vocês podem ligar o microfone e o que vocês acham? Demorado, né? Virando a página 266 agora. Dos sítios paleontológicos aos museus. No Brasil, os sítios paleontológicos estão em quase todas as regiões. Veja no mapa a seguir os principais locais onde foram encontrados vestígios de dinossauros, osso, dente, ovos, pegadas e até um coprólitos. O que é o coprólito? O nome dado pelo cientista ao cocô fossilizado. Em algum desses sítios há espaços para visitação e é uma boa opção de turismo. Então, aqui a gente tem um mapa do Brasil e, se vocês prestarem bem atenção, eles têm pegadinhas. E essas pegadinhas quer dizer vestígios de dinossauro. Como o livro de vocês, a última atualização dele foi em 2014, eu acho, ali não está mostrando uma patinha em Santa Catarina. Mas eu vi alguns vídeos que falam sobre os fósseis encontrados aqui em Santa Catarina. Principalmente agora, nessa fase que teve de falta de água. Os rios, eles baixaram. Então, eu trouxe para vocês, os pesquisadores encontram fósseis de répteis anteriores aos dinossauros em Santa Catarina. E também trouxe para vocês... Pesquisadores de Santa Catarina encontraram fósseis de répteis que viveram na região antes dos dinossauros. A descoberta só foi possível porque o estado enfrenta uma forte estiagem. Santa Catarina está sofrendo com a pior seca dos últimos 14 anos. O nível dos rios está bem abaixo da média e a produção agrícola registra perdas. A estiagem já prejudica o abastecimento de água em várias cidades de Santa Catarina. A Prefeitura de Palhoça, na Grande Florianópolis, decretou situação de emergência. No norte do estado, a seca acabou permitindo uma descoberta. O nível do Rio Negro baixou tanto que as rochas ficaram expostas. Foram moradores de Três Barras, na divisa entre Santa Catarina e Paraná, que chamaram os pesquisadores do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado de Mafra. Os especialistas concluíram que os fósseis são de mesossauros, répteis aquáticos que viveram na Terra bem antes dos dinossauros, 280 milhões de anos atrás. Esses animais chegavam no máximo aí a em torno de 80 centímetros até 1 metro de comprimento.
Tinham membranas entre os dedos para facilitar o nado, se alimentavam de pequenos crustáceos. A descoberta ainda está sendo estudada pelos pesquisadores e depois será encaminhada para um museu da região. É uma possibilidade única para a ciência aí poder ter mais informações, dados aí com relação à história antiga aqui da região. E olha que interessante, tem um fóssil, né, de um tipo de elefante lá da Era do Gelo que foi encontrado por pescadores na cidade de Sombrio, no sul de Santa Catarina. A peça está no Museu Oceanográfico da Univale, onde já existe um acervo de cerca de 15 mil peças da Era do Gelo, a mesma era, todas encontradas no sul do Brasil. Olha que interessante. Esse é o pedaço da mandíbula de um mastodonte. A estimativa é que esse animal tenha vivido aqui, onde hoje é Santa Catarina, entre 800 mil e 11 mil anos atrás. O mastodonte é uma espécie de elefante da Era do Gelo e podia chegar a 5 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e pesar até 3,5 toneladas. Segundo o professor Júlio Soto, curador do Museu Oceanográfico da Univale, o fóssil é de um mastodonte adulto, que morreu com idade de 15 a 20 anos, isso há cerca de 30 mil anos atrás. Neste caso, as rosetas do formato do dente, elas são inconfundíveis. Os mastodontes são bem conhecidos aqui na América do Sul. Nós tínhamos praticamente 3 espécies durante o período da Era do Gelo e todas elas são bem diferentes, a estrutura do dente. Aqui não há dúvida que se trata de um varinge, que é um tipo de mastodonte que era, inclusive, o mais abundante aqui na região sul do Brasil. O fóssil, com cerca de 60 centímetros de comprimento, foi encontrado na cidade de Sombrio, no fim do mês passado. Essa e outras peças fossilizadas vieram numa rede de pesca de arrasto, que chega a 23 metros de profundidade. Os ossos de outros animais da Era do Gelo que vieram junto com o fóssil do mastodonte são esses. Veio uma vértebra de um toxodonte, que era um animal muito parecido com o hipopótamo. Veio a vértebra caudal de um lestodonte, que é um tipo de preguiça gigante, e também a costela de um lestodonte. Você aí de casa deve estar se perguntando como esse achado interfere no nosso dia a dia e na nossa vida. Esse achado nos mostra principalmente a transformação do mundo. Há 11 mil anos atrás, a geografia de Santa Catarina não era nem um pouco parecida com o que a gente conhece hoje. Acredita-se que aqui existia muito gelo. O mar era bem mais recuado, bem mais distante do que é hoje da costa. E aqui, em vez de água, era uma grande planície onde esses animais, como os mamutes, viviam tranquilamente. São os últimos fósseis, que nós chamamos do período do Pleistoceno. Esses animais chegaram a conviver com o homem. E entender também que esses animais viveram onde hoje é mar. Porque eles estão sendo encontrados no mar a 30 quilômetros da costa, a 20 quilômetros da costa. Não é porque eles foram levados até lá. É porque naquele local era terra, era praia. As peças encontradas em Sombrio vão ficar expostas ao público no Museu Oceanográfico da Univale, em Balneário Pissarras, onde já existe um grande acervo de animais da Era do Gelo. Hoje são cerca de 15 mil peças dessa época da evolução do mundo. Prestando bem atenção no mapa que tá aí. E aí vocês estão vendo aqui, ó, o meu cursor está mostrando que fica na Paraíba, tá? Em João Pessoa, na Paraíba, bem aqui. Ali tem um rastinho, uma pegada de um dinossauro. É sobre este lugar que eu vou falar agora. Um dos mais importantes sítios paleontológicos do mundo está localizado na região nordeste no Brasil, no estado da Paraíba, PB. É chamado Vale dos Dinossauros. Nele são encontrados trilhas formadas por rastros de animais, de 50 tipos de pegadas de animais pré-históricos, entre eles o estegossauro, o alossauro e o iguanodonte. Trilha de um iguanodonte no Vale dos Dinossauros. Olha que legal! É uma trilha. Vocês estão vendo as pegadinhas ali? E realmente existe este lugar. E é o Vale dos Dinossauros na Paraíba. Depois, com alguém da família de vocês, vocês podem ver na internet
como é que é esse parque, tá? Então, vamos para a página 267 agora. Mas como os fósseis são encontrados, os cientistas descobriram que, na maioria das vezes, os fósseis estão preservados nas rochas. Quando um fóssil é encontrado em um local, os paleontólogos continuam buscando por outros fósseis no entorno, pois geralmente na região onde se encontra um fóssil, existem outros próximos. Algumas vezes, os fósseis são descobertos acidentalmente em locais que estão sendo explorados ou transformados pelos seres humanos, como na construção de estradas e de ferrovias, em pedreiras e mineradoras, e etc. Depois de encontrar o fóssil, o paleontólogo fotografa e documenta sua posição. Em seguida, pode optar por retirá-lo do local e o levar ao laboratório de paleontologia, onde será feita a limpeza e outros procedimentos para estudar. Do lado, a gente tem um quadrinho de um fóssil. Algumas vezes são descobertos em locais que estão sendo explorados, como transformados pelos seres humanos. Vai ver que o pessoal ali vai fazer uma rua ou fazer uma estrada de ferro para um trem passar, e eles vão descobrindo, vão fazendo várias escovações e vão descobrindo por acaso ossos de dinossauros. Muitas vezes é feito também um molde do fóssil, criando-se uma réplica, e essa réplica pode ser exposta em museu, junto com o fóssil original, e neste caso serve para que o público possa conhecer aquele animal. O que é o molde? O molde é o nome dado à peça que tem como finalidade produzir cópias exatamente iguais de um projeto, tipo aquelas moldes que a gente tem lá na sala de massinha. E réplica é um exemplar de um objeto que não é original. Você sabia que algumas árvores, como o pinheiro, quando tem um galho quebrado ou sofre um ataque de algum inseto em seu tronco, por exemplo, eles produzem uma substância chamada resina. Essa resina que protege da ação de bactérias ou de outros insetos. Como a resina é uma substância pegajosa, quando os insetos ou outros pequenos animais entram em contato com ela, fica grudada e morrem rapidamente. Essa resina, por sua vez, pode sofrer reação química e se transformar em um âmbar, material capaz de preservar o animal que ali morreu por milhões de anos. E aqui do lado a gente tem um gafanhoto que foi aprisionado em uma resina fossilizada. Ok? Então, número 1 é forrar o local do trabalho com algumas folhas de jornal ou sacos de plástico. Pegue um punhado de argila e pressione sobre uma superfície plana. A gente tem que apertar ele. Tipo o que a gente faz. Fico imaginando que vocês peguem uma massinha agora na mesa e vão começar a apertar com a mão, deixando um formato circular. Daí, eu ia indicar para vocês as medidas. Aí vocês iam pegar um objeto e iam pressionar ele com aquele circular que vocês fizeram, com a argila, até deixar uma impressão, tipo um carimbo. E aí a gente ia retirar com cuidado, cortar uma tira de cartolina de aproximadamente 6 centímetros de largura e 30 centímetros de comprimento. Tinha que fazer um anel grande, unindo as pontas com uma fita adesiva ou com um grampeador e encaixar o anel de cartolina na argila. Sabe o círculo que vocês fizeram que vocês imaginaram, né? Imaginaram de argila ou de massinha? Aí vocês iam fazer tipo uma cerquinha naquilo.
Em seguida, iam misturar o gesso e a água com o recipiente, aproximadamente 5 colheres de sopa cheias de gesso e 4 colheres de sopa de água. Com uma colher, despeje a mistura cuidadosamente em seu molde, até que esteja completo. E espere até que o gesso endureça, aproximadamente 30 minutos. Aí a gente ia retirar a cartolina e separar cuidadosamente a argila do gesso e você terá a sua réplica. Tipo assim, nós ia fazer uma forminha daquele objeto. E aí a gente ia fazer uma réplica. Bom, quase todos os materiais até a gente até poderia, mas a argila e o gesso aí é um pouquinho complicado, né? Oi? Será que esses sítios paleontológicos precisam ser preservados? Será que as pessoas precisam cuidar desses sítios arqueológicos? Por que será? É pensar primeiro. Fala para nós a sua opinião. O que você acha? Isso, vamos fazer agora. Nós vamos completar essa cruzadinha. Número 1 é os vestígios deixados por dinossauros e que podem ser vistos no Vale dos Dinossauros, no estado da Paraíba. O que será que esses dinossauros deixaram? Número 2, o processo que ocorre quando uma espécie deixa de existir para sempre. Número 3, os restos de animais fossilizados com os quais é possível montar um esqueleto. O que será que é? Que tipo de objeto aqui a gente vai poder montar um esqueleto? E número 4 é um cientista que estuda os fósseis. E o número 5, animais extintos, muitos conhecidos, que a gente já conversou até agora bastante. E a número 6 é restos ou vestígios de plantas ou animais que viveram há muito tempo no nosso planeta. Como é que é chamado isso? Muito fácil, vocês não acham? Ossos, extinção, dinossauro, paleontólogos, pegadas, fósseis. Número 5. Muitas cidades brasileiras têm sítios paleontológicos, mas nem todas as pessoas sabem o que são e qual a sua importância. Faça em uma folha sulfite um desenho que revele o que é um sítio paleontológico. Capriche no seu desenho, poderá ser exposto na classe ou fora dela. O que eu quero que vocês façam aqui? Sim, pode fazer em outro caderno, pode ser até no caderno de ciências, se tu quiser. Lembrando que vocês têm que fazer um sítio arqueológico e tem que ter rocha, fósseis e paleontólogos ali trabalhando. E pode desenhar outras coisas também, tá? Mas é fundamental que tenha essas 3 coisas para ser um sítio arqueológico. Betina, se você não trouxe o seu caderno de artes, você pode fazer em outro caderno ou em uma outra folha, mas eu quero que vocês depois tirem uma foto e mandem para mim.
Eu vou colocar aqui, Lorenzo, o meu WhatsApp, daí tu pode mandar pelo meu WhatsApp, certo? Miguel também. Sim, tu pode fazer parecido também como está ali na página, ali no livro. Ali na página 265. Então tá, pessoal, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Quando vocês terminarem o desenho, vocês tirem uma foto e mandem para o WhatsApp, certo? O meu WhatsApp tá ali no chat e é só mandar. Eu só tô finalizando, tá, pessoal, para finalizar o vídeo. Agora eu desliguei